Olá pessoal, aqui quem fala é o Thales Castro, seja muito bem-vindo à minha palestra. Hoje você vai aprender como criar um processo para otimizar as suas campanhas de tráfego pago e ter mais tempo livre para o seu negócio. Eu preparei um conteúdo muito especial, um conteúdo muito legal, tenho certeza que você vai adorar esse conteúdo, você vai assistir essa palestra, vai aplicar já na hora e vai ter bons resultados. Antes de começar a palestra, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação. Sei que eu já fui apresentado. Meu nome é Thales Castro, eu tenho uma experiência de mais de 5 anos no marketing digital, sou formado em administração e tenho pós-graduação em marketing digital. Eu tenho experiência em fazer campanhas para diversos segmentos, em diversas plataformas de anúncios, então Facebook, AdWords, YouTube, LinkedIn, Bing e por aí vai. E eu também sou criador do curso AdWords para e-commerce. E agora vamos lá, eu gosto muito do... Se você não conhece, esse aqui é o mestre de cerimônias do UFC. E eu acho muito vibrante quando ele inicia os eventos. E é nessa pegada que eu quero começar com vocês hoje aqui. Então, esse é o processo que eu desenvolvi, o processo que eu utilizo para otimizar e gerenciar as campanhas de tráfego pago dos meus clientes, dos meus projetos, tanto os meus projetos próprios quanto os projetos dos meus clientes. E ele é um sistema de início, meio e fim, e eu tenho certeza que você vai se adequar bem a esse sistema. É um sistema bem fácil e bem simples de se trabalhar, que ele possui 9 passos, são esses passos que você está vendo. Eu vou listar aqui, a gente vai abrir cada passo, eu vou explorar melhor cada passo e explicar para vocês como é que funciona essa metodologia de gerenciamento que eu desenvolvi. Então, o primeiro passo é você conhecer as métricas mais importantes do seu negócio, você conhecer os KPIs. O segundo passo é você estabelecer os objetivos das suas campanhas, então o que você espera com suas campanhas. O terceiro passo é você criar um relatório de acompanhamento de desempenho. O quarto passo, você precisa analisar os resultados das suas campanhas. O quinto passo, você vai dissecar as suas campanhas para identificar as melhores oportunidades. No sexto passo, você vai criar um plano de ação de melhorias. No sétimo, você vai aplicar esse plano de ação, você vai realizar de fato as mudanças que você precisa fazer. No oitavo passo, você vai analisar o resultado dessas mudanças. E no nono passo, você vai recomeçar, reiniciar esse processo. Então, como eu comentei antes, ele é um processo contínuo e você pode, assim que terminar o processo, você pode reiniciá-lo. Você deve reiniciá-lo para estar sempre tendo melhores resultados. Você nunca pode se conformar com os resultados que você tem hoje. Mesmo se hoje você tem bons resultados, você pode ter certeza que você pode melhorar muito os resultados que você já tem, mesmo você já tendo resultados muito bons. Eu digo isso por experiência própria. Eu tinha, antes de entrar, vou dar só um exemplo, mas eu tinha um cliente que ele estava convertendo bem, tinha um funil de vendas, estava tendo uma conversão muito boa, estava tendo um ROI positivo, mas a gente sabia que tinha que trocar a página de vendas. E aí eu falava pra ele, cara, vamos trocar essa página, a gente pode estar perdendo venda aqui. E a gente sabia, mas assim, foi um pouco difícil convencer ele que nós tínhamos que trocar. Até que um dia a gente foi obrigado a trocar. Aí fizemos várias modificações, algumas modificações que a gente já queria fazer faz tempo, e dobrou a conversão. Então imagina todo esse período que a gente passou discutindo se trocaria ou não, se a gente já tivesse com essa página no ar, já tivesse dobrado a conversão antes. Então isso faz muita diferença. Então, mesmo que você já tenha bons resultados, eu aconselho você a tomar esse processo como algo rotineiro assim, do seu gerenciamento de campanha. Então vamos abrir cada tópico, vamos explorar melhor cada tópico. O primeiro deles, então, é conhecer as métricas mais importantes para o seu negócio. Então esse é o primeiro passo da metodologia. É você conhecer os indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho, eles são métricas essenciais para analisar a saúde do seu negócio ou a saúde das suas campanhas, dos seus conjuntos de anúncio e por aí vai.
E ao analisar um conjunto de métricas, isso te ajuda a ter um entendimento maior sobre a qualidade das suas campanhas, né? A qualidade do seu funil, a qualidade do seu processo de anunciar como um todo e a evolução que você está tendo do seu trabalho nas plataformas de mídia. Então, se você fizer um acompanhamento constante, além de você conseguir identificar se você está fazendo um bom trabalho, um trabalho ruim, se você está tendo um lucro, se você está tendo prejuízo, você consegue ver a evolução do seu trabalho, porque você consegue ver que pequenas melhorias afetam lá na frente no quanto você vai receber no final do mês. E outra coisa que é muito importante nas métricas é que previne que você otimize as suas campanhas para as métricas erradas. Aí eu coloquei só um exemplo aqui. Você procurar focar em aumentar o CTR, a taxa de cliques das suas campanhas, e acaba reduzindo a taxa de conversão lá no mais futuro. Posteriormente você acaba afetando a taxa de conversão. Então, por isso que você tem que conhecer e você tem que ter um conjunto de métricas que você analisa como um todo. Porque às vezes você otimiza uma e essa uma pode ter um efeito negativo numa outra métrica. E é por isso importante você ter esse escopo, esse conjunto de métricas para analisar sempre. E aqui eu coloquei algumas métricas que eu sugiro que vocês trabalhem. Tá? São métricas que depois eu vou mostrar para vocês melhor um relatório que eu utilizo para gerenciar minhas campanhas, mas aqui são as métricas mais padrões, os indicadores padrões que eu sugiro que você acompanhe sempre, tá? Então, principalmente, tá? Receita, o número de vendas, qual é a taxa de cliques dos seus anúncios, qual é o custo por clique dos seus anúncios, das suas campanhas, o custo por aquisição, o custo por venda, a taxa de conversão em vendas, o ticket médio, que seria o quanto em média você recebe por cada venda. Então, se você trabalha com algum upsell, isso é muito importante, você ter essa noção de qual é o seu ticket médio, e o retorno sobre investimento das suas campanhas. E aqui algumas outros indicadores, outras métricas que eu sugiro que você acompanhe é o custo por lead, o custo por inscrição, a quantidade de leads que você precisa para gerar uma venda, que é o LPV, e o tempo médio que leva para você gerar uma venda. Então, se você trabalha com um processo de inscrição, primeiro a pessoa se inscreve, recebe uma sequência de e-mails para depois efetuar a compra, é muito importante que você saiba qual é o tempo médio que as pessoas levam até gerar essa compra. Então, antes de a gente passar para o próximo, né? Então, você tem que utilizar esses conjuntos de métricas que eu passei aqui para vocês para ter um entendimento maior da qualidade que as suas campanhas vão ter. Então, digamos aqui, você faz uma melhoria nas suas campanhas, mas você não tem um retorno imediato, por exemplo. Aí você pode achar que esse retorno, isso que eu fiz não adiantou nada. Só que talvez o tempo médio da compra ela não seja já logo no primeiro dia. Então você está analisando de maneira errada, né? Então não é no primeiro dia que você vai analisar se aquela alteração foi positiva ou foi negativa. Se você em média leva 4 dias se os seus clientes, no caso, levam 4 dias para fazer uma compra, então você a partir do 4º dia é que você vai ter um aumento significativo nas suas conversões. Então, o próximo passo seria você estabelecer os objetivos das suas campanhas. Agora que você conhece, você tem os principais indicadores de desempenho para o seu negócio, chegou a hora de você definir os principais objetivos que as suas campanhas vão ter. Esses objetivos são os resultados que você espera alcançar ao criar os anúncios numa determinada plataforma de mídia. Então, por exemplo, normalmente as pessoas querem vender. Eu quero gerar 50 vendas de um determinado produto. Ou você pode ter uma meta de receita. Eu quero atingir uma quantidade X de receita por mês. E isso você tem que ter em mente na hora que você for criar uma campanha na plataforma. Que você tem que criar as suas campanhas para que você atinja essas metas. Então, eu preciso gerar 50 vendas. Beleza, o que eu tenho que fazer para gerar 50 vendas? Então, bota um número, coloca uma meta. Não precisa ser algo altamente requintado, a forma que você vai chegar no seu objetivo, na sua meta, né? Não precisa ser algo assim, um estudo mercadológico de concorrência, mas é um valor que está de acordo para ti, que tá bom para ti. E vai ser
o norteador, digamos assim, que vai nos guiar para criar as nossas campanhas. Então é você trabalhar com uma meta. Que nem comercial de empresa mesmo, assim, tipo, temos que faturar X ou temos que vender X. E juntamente com essas métricas, com esses objetivos, também é importante que você definir os valores máximos que os seus indicadores vão ter. E isso vai ajudar muito na mensuração mais para frente. Então, ou seja, o que é isso, né? Na hora que você está criando esses... eu geralmente eu faço isso, né? Na hora que eu estou criando o objetivo que minhas campanhas vão ter, então digamos eu preciso atingir X faturamento, ou X ROI, eu já defino quais são os valores máximos que eu posso ter por clique e por lead e depois por venda para alcançar aquele objetivo. Então eu até vou disponibilizar essa planilha que vocês estão vendo aqui na tela, que eu tirei uma print aqui, né? Eu vou disponibilizar para vocês essa planilha, que é uma planilha que eu utilizo, que é para gerar essas informações. Então eu venho, toda vez que eu vou iniciar um novo projeto, eu venho aqui e consulto e eu me planejo para seguir essa orientação aqui. Então, assim, digamos que eu tenho um produto que ele vai me trazer um lucro líquido de 626, normalmente eu trabalho para estimar uma taxa de conversão de 1% e uma taxa de conversão em leads de 25%. E aqui embaixo, essa planilha ele já vai te gerar os valores máximos que você pode ter de custo por clique, custo por lead, custo por venda, para o ROI 0 ou para um ROI específico que você definir. Então aqui eu coloquei 100%, seria o dobro seria ganhando o dobro do investimento. E aqui o ROI 0 significa que eu não teria lucro. Então se eu conseguir, por exemplo, um lead a R$ 6,27, eu não vou ter lucro. Se eu seguir, né, tipo, a 1% de conversão, eu não vou ter lucro. Ou se eu tiver um clique de 1,57 e tiver uma taxa de conversão de 25% e depois 1% de vendas, eu não vou ter lucro. Eu vou empatar. Não vou perder, mas também não vou ganhar. E aqui embaixo, a planilha já gera o valor que você tem que gerar, o máximo que você pode alcançar, né, para bater nesse objetivo, para bater nessa meta que você definiu. Então aqui nesse caso, ao invés de gerar 1,27 de custo por clique, eu teria que ter 78 centavos e ao invés de 6,27 eu teria que ter 3,13 de custo por lead para poder chegar no meu objetivo. O máximo que eu poderia investir para gerar uma venda seria o valor de R$ 313,38. E aqui são os outros valores que são os valores que eu gosto de trabalhar, né? Que é uma taxa de conversão em leads de pelo menos 25%, uma taxa de conversão de vendas pelo menos de 1%, e a CTR dos seus anúncios eu gosto sempre de trabalhar um valor de pelo menos 0,5% para display, isso sendo o Facebook ou sendo o Google, e acima de 5% quando você for trabalhar na pesquisa do Google. Então, com essas informações, já daqui a pouquinho nos próximos passos vocês vão ver que vocês vão usar bastante isso, mas você já consegue ter um panorama de quais são os limites, né, e qual é o foco que você tem que ter no gerenciamento, na gestão dessas campanhas de anúncios. E depois nós vamos para o próximo passo. O próximo passo seria a criação de um relatório de acompanhamento de desempenho. O relatório de acompanhamento ele te permite analisar de modo prático e rápido o desempenho das suas campanhas. E com o relatório você consegue fazer um comparativo do desempenho das suas campanhas ao longo do período de tempo. Aí você pode criar esse relatório tanto no Excel ou no Google Drive, ou você pode criar também esses relatórios diretamente nas plataformas de mídia. Então dentro do Facebook, dentro do Google AdWords, ou dentro do Analytics, eles te permitem que você crie esses relatórios e deixe configurado sempre que você precisar usar. Você vai lá e acessa, abre esse relatório. Então, como é que é o relatório que eu utilizo, tá? Esse aqui é uma print que eu tirei do relatório padrão de gerenciamento que eu utilizo, que ele fica com ele tem várias tabelas, né? E essa aqui é a tabela que eu defini como dashboard, que eu consigo analisar a informação de maneira rápida. Então, eu tenho uma tabela que eu só alimento as informações, coloco as informações das campanhas diariamente, né? E depois eu tenho essa tabela aqui do dashboard. Eu gosto de analisar as campanhas nesse formato. Por quê? Aqui eu tenho todas as métricas, todos os indicadores chave de desempenho para o meu funil. Então, os mesmos indicadores que eu tinha listado
anteriormente, né? Esses aqui são os indicadores que eu gosto de trabalhar. E depois aqui eu tenho o período de tempo. Então eu analiso sempre ontem, os últimos 7, os últimos 14 e os dados do mês como um todo. E por que isso aqui é interessante, tá? E aqui tá por mídia, tá? Isso aqui é um determinado produto, né? As campanhas de um determinado produto no Facebook para esse período de tempo. E sob essas métricas, né? Então tenho aqui as impressões, cliques, custo, a taxa de cliques, o custo por clique e o custo por impressão. Daí eu tenho aqui a quantidade de leads, taxa de conversão em leads, custo por lead, vendas, receita. Aqui é o custo por venda, leads por venda e o retorno sobre investimento. E por que eu gosto de analisar assim? Porque, digamos, se eu faço uma modificação hoje nas minhas campanhas, eu sei que ela vai afetar esses dados aqui dos últimos 7 dias, vai afetar mais do que vai afetar os dados dos últimos 14. Então, se vai aumentar, por exemplo, a taxa de conversão, ele vai aumentar mais aqui nos últimos 7, porque o período de tempo analisado é menor do que dos últimos 14, por exemplo. E eu sei que eu estou, por exemplo, melhorando, que eu fiz algo que melhorou o desempenho das minhas campanhas. Ou, ao contrário, né, se eu fiz algo que piorou o desempenho das minhas campanhas. Aqui está até menor, tá? Mas está menor porque eu tirei o print aqui, mas eu não tinha atualizado as informações. É por isso que ele vai estar ele vai estar dos últimos 7 pior do que o dos últimos 14. Até o ROI aqui está negativo porque eu não cheguei a atualizar. Mas eu gosto muito de trabalhar com planilha nesse formato, analisar as informações dessa maneira, que eu consigo ter facilmente uma tomada de decisão. Então eu consigo olhar rapidamente que uma determinada mídia e umas campanhas de um determinado produto, elas estão me gerando ROI, me gerando lucro, né? Ou não. E a partir daí, se ela está gerando lucro ou não, eu vou e analiso dentro de cada plataforma, que daí são aqueles relatórios, até coloquei um print aqui para vocês, são os relatórios que você pode configurar e deixar pronto dentro da plataforma. Então eu vejo qual é a mídia, digamos assim, quais são os produtos que eu vou analisar, e vou dentro das campanhas de cada produto e analiso mais profundamente, que é o que a gente vai ver agora no próximo passo. E agora vamos para o próximo passo. Esse passo seria o passo de análise dos resultados das campanhas. Então você vai analisar os resultados das suas campanhas. Então nesse passo, você, além de analisar, você vai comparar os resultados com os objetivos que você definiu e com os indicadores de desempenho que você definiu anteriormente. Você também pode comparar os resultados de cada campanha, de cada grupo, de cada anúncio com os resultados com a média geral obtida naquela plataforma de mídia. Vou exemplificar para vocês para ficar mais claro. Então, eu puxei aqui, eu sei que é um relatório padrão que eu tenho dentro do Facebook, tá? Até eu acho que no passo anterior eu não cheguei a comentar, mas você pode salvar esses relatórios, você pode colocar aqui em customizar as colunas e você define as colunas que você queira que apareça, né? E você pode definir aqui um período de tempo, você pode adicionar filtro, você pode adicionar aqui algumas outras informações. E você pode definir também qual é o nível que você quer ver, se é só as campanhas, se é conjunto de anúncios. Se é campanhas e conjuntos de anúncios, né? E você pode salvar. E até coloquei aqui o nome aqui, o que importa, que criei rapidamente. Esse aqui era um nome provisório, acabou ficando, porque eram as métricas mais básicas assim que eu gostaria de analisar. Então eu tenho aqui as impressões, cliques, custo, conversões e aí o custo por conversão e o custo por clique. E esse relatório está salvo, toda vez que eu quero analisar eu só venho aqui e clico nele, clico nessa opção aqui, né? E clico ele já aparece aqui para mim. E o que é importante fazer agora? Nessa etapa você vai ter que analisar quais as campanhas que elas estão dentro dos seus objetivos ou não. Ou quais são as campanhas que você pode melhorar os resultados, você pode otimizá-las para melhorar os resultados. Então, o que normalmente eu faço? Eu gero esse relatório, eu exporto ele e coloco ele para o Excel. E no Excel eu crio uma tabela dinâmica, que nem vocês vão poder ver aqui. E aqui ele já está a informação muito melhor, visualmente está muito, pelo menos para mim, né? Está muito mais fácil de analisar as campanhas, de analisar os resultados das campanhas aqui e dessa forma vai ser possível gerar muitos insights de melhorias que nós podemos fazer
ou do que nós vamos poder fazer, ou quais campanhas nós deveremos focar para otimizar e melhorar os nossos resultados. Então aqui eu coloquei na primeira coluna as campanhas e os conjuntos de anúncios, e depois eu coloquei aquelas métricas aqui, e depois eu só incluí um valor de custo por clique, custo por lead e taxa de conversão. E se vocês analisarem, mesmo se esses números aqui eles já estiverem dentro dos seus objetivos, mesmo ainda você tem oportunidades de melhorias. Então, digamos aqui, essa conversão, essa campanha aqui, por exemplo, essa IS, conversão IDs, ela teve um custo por lead de 6,43 no período. Isso aqui eu analisei um período de um mês, tá? Teve um custo por lead de 6,43. Só que se você for analisar dentro dela, dentro de cada conjunto, um conjunto de anúncios teve R$11 de custo por lead e o outro teve de 4,54. Então esse conjunto aqui, que foi o mais caro, ele piorou a minha média. Então eu poderia analisar esse conjunto aqui individualmente, ou de repente até pausar esse conjunto, porque ele está baixando, ele está diminuindo a minha média. Isso foi o que eu me referi na questão de você comparar os resultados com a média geral da plataforma, né, a média que você teve no total da plataforma, ou a média de uma determinada campanha. Nesse caso aqui, como a gente está analisando os conjuntos de anúncios, eu estou pegando como base a campanha. Mas eu poderia pegar como base aqui também esse valor aqui. Pegar quais campanhas estão acima ou quais campanhas estão abaixo para analisar o porquê que elas estão tendo esses resultados e o que eu posso melhorar. Então aqui, por exemplo, dentro desse valor aqui de 13,44 de custo por lead total que minhas campanhas tiveram, a média total que minhas campanhas tiveram no Facebook, eu tenho duas campanhas que elas estão abaixo e tenho duas campanhas que estão acima. Então, por exemplo, essas campanhas que estão acima, elas teriam uma prioridade maior, isso vocês vão ver mais pra frente, na hora de otimizar de analisar, de seguir todo o processo dessa metodologia para melhorar os resultados dessas campanhas. Se você, isso é muito importante, tá? Se você teve um resultado abaixo dos seus objetivos, anime-se, não precisa ficar preocupado. Você pode trabalhar para identificar onde é que estão os gargalos e identificar as melhorias que você pode realizar nas suas contas, e tenho certeza que você vai conseguir ter resultados positivos. E se você teve os resultados acima dos seus objetivos, parabéns. E agora vamos focar os nossos esforços para aumentar cada vez mais a sua lucratividade. Então, o próximo passo seria você dissecar as campanhas. No passo anterior, você descobriu quais as campanhas elas precisam ser otimizadas. Então, no passo anterior, a gente viu que tinha duas campanhas, por exemplo, que poderiam ser otimizadas. Nós poderíamos trabalhar para ser otimizadas. E nós precisamos agora analisá-las de perto e identificar onde estão os gargalos ou identificar as oportunidades de melhorias. Então, eu sugiro... Isso aqui é uma parte que é uma coisa que eu gosto muito de fazer nas campanhas. Isso aqui é uma etapa muito legal, muito divertida. Você descobre muitas coisas. E eu gosto sempre de, pelo menos, trabalhar com essas sugestões de análises aqui. Então, eu aplico essas análises aqui dentro de cada campanha, dentro de cada conjunto de anúncio, cada campanha, às vezes até do anúncio, que eu mostrei anteriormente. Então, digamos aqui, eu posso segmentar por idade e posso ver quais são as idades que estão gerando melhor desempenho ou não nas minhas campanhas, nos meus conjuntos de anúncios. Eu consigo ver isso por gênero, consigo ver por local, consigo ver por formato e posicionamento de anúncio, consigo ver através de qual texto e qual imagem de anúncio está dando mais resultado ou não, e também posso analisar o dia da semana e o horário que está tendo melhor desempenho, e por aí vai. Tem várias coisas que você pode fazer, mas essas aqui são as mais, digamos assim, mais básicas e já vão te gerar um resultado muito, muito bom. Então, eu coloquei aqui como exemplo, peguei uma das campanhas, daquelas campanhas, né, e coloquei para analisar por idade e por gênero. Então temos aqui, no caso dessa campanha aqui, ela tinha como foco só homens, né? Então tá aqui tudo meio. E por idade ele já coloca aqui a faixa de idade que estava nos anúncios.
que seria de 18 a 64. E vocês podem ver aqui nesse traço vermelho e nesse traço verde que há uma discrepância muito grande, mesmo dentro dessa mesma campanha, dessa própria campanha, dentro desse conjunto de anúncios, há uma discrepância muito grande entre os resultados de uma determinada idade e outra determinada idade. Então, aqui nós temos, para esse público de 25 a 34, nós tivemos um custo por lead de 4,25, enquanto o público de 55 a 64 teve um custo por lead de 2,36. É uma diferença muito grande, é quase que o dobro do valor de custo por lead dentro de um mesmo conjunto de anúncios. Isso que a gente só está analisando a idade. Então isso faz muita diferença. Eu, só para dar um exemplo para vocês, uma vez eu fui analisar as campanhas de um amigo meu, estava tendo um resultado ruim no Facebook, e olha, não sei, foi eu acho que menos que 10 minutos a gente duplicou as conversões deles, somente fazendo essa técnica. Então, ele estava, no caso, anunciando para homens e mulheres, uma determinadas idades, com alguns formatos de posicionamento de anúncio, e a gente só foi tirando aquilo que não estava dando conversão e deixamos somente o público que estava dando a melhor conversão com o formato de anúncio que estava tendo a melhor conversão, e ele dobrou as conversões, assim, de um período assim, de curto espaço de tempo. Nos 3 dias ele já estava tendo um desempenho pelo menos o dobro que ele estava tendo antes. Então aqui seria uma outra análise, né? Então seria a análise da nossa campanha por tipo de dispositivo. E uma coisa também que eu esqueci de mostrar para vocês, mas a gente pode filtrar lá naquele nosso relatório do Facebook, a gente pode filtrar pelo nome da campanha, ou pelo nome do conjunto de anúncios, ou pelo nome dos anúncios. Então isso também facilita muito na hora da gente analisar os resultados de uma determinada campanha. E aqui, o último relatório seria diretamente eu coloquei aqui a métrica direta de vendas mesmo, né? E aqui o custo por venda, quanto eu tive que investir para gerar uma venda. Então, de maneira geral, você pode ver que o valor foi de 212,71 para gerar 2 vendas. Para gerar cada venda, né? Foi um investimento total de 425 e aí, dividindo por 2 vendas, dá esse valor aqui. E se você for analisar de todas as campanhas que eu tenho e de todos os públicos que eu tenho, que eu tive aqui nesse período de tempo que eu coloquei como exemplo para vocês, somente esse público aqui, dessa campanha, foi o que gerou venda. E o custo por venda é de R$16. Olha a discrepância disso. Então, fazendo esse tipo de análise, você vai identificar, você vai ter excelentes insights de onde você está tendo as melhores conversões, onde você está tendo os melhores resultados, e você vai encontrar as melhores oportunidades de melhoria. Você vai conseguir identificar aquilo que não está gerando resultado, aquilo que está gerando um resultado satisfatório, ou aquilo que está, de fato, fazendo a diferença nas suas campanhas. Feito isso, o próximo passo seria a gente criar um plano de ação. Agora que você tem esses insights para melhorar o desempenho das suas campanhas, chegou a hora de você criar o seu plano de ação para colocar essas melhorias no ar. E normalmente o seu foco no plano de ação ele vai ser desses itens que eu coloquei aqui. Ou você vai querer reduzir o seu custo por clique, custo por lead, custo por aquisição, ou você vai querer aumentar as suas taxa de clique, taxa de conversão, ou aumentar o seu alcance. Então, digamos assim, isso aqui acontece de vez em quando no Google, quando você cria campanhas, mas você não atinge o seu orçamento, porque o seu alcance está muito baixo, você colocou poucas palavras, e aí você quer aumentar o seu alcance para, de fato, você tem verba, mas não consegue, digamos, gastar essa verba, investir toda essa verba. E também você pode querer realocar a verba. Então, essa realocação de verba é quando você tem, por exemplo, uma campanha que está focada para um público de 18 a 45 anos e você vê que só o público de 35 a 45 que está convertendo. Então você realoca toda essa verba que você tem para uma campanha para esse público que está dando resultado. E eu sugiro que vocês anotem todas as ações que vocês pretendem tomar para melhorar os seus resultados. Então aqui eu coloquei até um exemplo de uma planilha, eu posso disponibilizar essa planilha para vocês. De uma planilha seria de controle, seria para você ter de uma maneira mais visual as alterações que você vai fazer nas suas campanhas.
Por que isso? Porque muitas vezes você vai ter vários insights de coisas que você precisa fazer. Ah, vou precisar segmentar o público melhor, precisar criar novos anúncios, vou precisar melhorar a minha taxa de... Eu vou precisar melhorar a minha página de inscrição em leads. Só que se você não tem isso de maneira visual, você não sabe o que você aplicou aonde, né? E você não consegue ter o controle do que você fez que melhorou ou não os seus resultados. Então eu gosto de trabalhar dessa forma, porque eu consigo ter de maneira visual o que eu fiz num determinado período que gerou uma melhoria X para as minhas campanhas. Então você pode colocar aqui a data de quando entrou no ar essa melhoria, aonde você mexeu, né? Facebook, site, Google, etc. E no que você, se no caso de campanha, no caso de plataforma de mídia, né? Em qual campanha, qual grupo você utilizou, você mexeu, e qual foi a ação que você fez e qual o objetivo que você pretendia com aquela ação. Então, digamos aqui, você criou novos anúncios e o objetivo era aumentar a sua taxa de cliques. Você segmentou mais os seus conjuntos de anúncios para baixar o custo por lead. Ou você aumentou o seu orçamento para aumentar o seu número de leads. Isso vai te ajudar na etapa seguinte de avaliação, de saber se você chegou ou não nesse patamar, se você conseguiu ou não alcançar esse objetivo dessa ação que você propôs. O próximo passo é você aplicar as ações desse plano de ação que nós fizemos. Então, com ele pronto, com ele à mão, nós vamos colocar ele no ar. E muito importante é que você não deve aplicar todas essas mudanças de uma única vez. Então, é muito importante que você defina daquelas mudanças, de todas as mudanças que você vai listar ali, é muito importante que você defina quais são as prioridades e aplique uma modificação por vez. Porque se você, até coloquei como exemplo aqui, então imagina que você queira aumentar a sua taxa de conversão em leads, sua taxa de inscrição. E para isso você realiza várias modificações na sua página de inscrição e também altera o conjunto de anúncios. E agora, qual foi a modificação que gerou qual resultado? Você não consegue ter o controle. Até, vou voltar aqui que a gente vai falar do isolar de fatores, mas você não consegue ter o controle do que você fez que gerou um resultado positivo ou que gerou um resultado negativo. Você não consegue ter esse controle, você não consegue identificar o que você fez que deu qual resultado. Então por isso que é muito importante você aplicar uma modificação por vez. Se você quer aumentar a sua taxa de inscrição em leads, então primeiro você mexe na squeeze, aí deixa passar um período de tempo, que nós vamos ver no próximo passo, faz a modificação dos seus conjuntos de anúncios, aí deixa passar um período de tempo, faz a modificação dos seus anúncios, ou daqui a pouquinho mexe de novo na squeeze, na sua página de inscrição em leads, na sua página de inscrição de captura de e-mail, e fazer uma modificação por vez, porque dessa forma você vai saber o que você fez que gerou, você vai conseguir saber o resultado o resultado daquela ação que você fez. Então se aquilo que você acha que, por exemplo, botar um botão verde vai melhorar o resultado, você vai conseguir ter a certeza se vai melhorar ou não. Daqui a pouquinho ele piora o resultado e você vai conseguir identificar que o botão verde ele não é bom para você utilizar num determinado caso. E eu coloquei ali o isolar fatores, que seria o seguinte: digamos que você vai mexer numa squeeze, você tem que mexer na sua página de captura, na sua página de captura de e-mails. Só que você não pode mudar a sua página também de inscrição da água para o vinho. Você não pode modificar totalmente ela da água para o vinho, assim, de uma hora para outra. Porque você não vai saber o que você fez nessa página que também gerou a melhoria, ou que gerou esse decréscimo nos resultados. Então por isso que é muito importante você isolar os fatores, você ir lá fazer uma melhoria por vez na página e colocar para rodar. Então digamos que você tem dois modelos, você tem um modelo, né, o seu modelo que você está utilizando, você faz uma variação, por exemplo, na headline. Aí deixa rodar o seu teste. Aí depois que você viu qual foi a headline que teve o melhor resultado, você deixa ela no ar e você faz o próximo teste mudando a cor do botão. E por aí vai. Então aqui a gente já falou. E quando possível mantenha sempre uma versão de controle e uma versão de experimento. O que seria isso? Quando você, digamos, se você vai mexer na sua taxa, pegar o exemplo de novo da taxa de inscrição,
Se você vai fazer uma modificação, se você quer fazer uma melhoria na sua página de inscrição, por exemplo, você não vai modificar a página que está no ar. Você vai criar uma outra página, que seria o experimento, e vai deixar a sua página antiga como a versão de controle. Para que você consiga saber se realmente você consegue averiguar dessa forma, você consegue fazer um teste AB para ver qual das páginas ela tem um desempenho melhor. Mas não vá direto e altere a sua página que você que você tem hoje. Que assim como você pode melhorar os seus resultados, você pode piorar os seus resultados. Então sempre que possível, crie uma versão de controle, que é a sua página original, e crie uma versão de experimento, que é a página que você vai testar, que você vai propor uma melhoria. O próximo passo seria a parte de avaliação dos resultados. Então, após nós aplicarmos as melhorias propostas, agora nós vamos avaliar qual foi os resultados obtidos por essas melhorias. E nessa parte de avaliação de resultados é muito importante que o seu teste, o seu experimento, ele tenha uma relevância estatística. O que é isso? É muito importante que você consiga validar estatisticamente os resultados que você obteve. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, criando uma nova página de captura ou criando os novos anúncios, deixa rodar apenas um dia e assume que aquilo está bom ou está ruim, porque teve um resultado melhor ou um resultado pior em relação à versão que ele já tinha antes. Só que isso não tem relevância estatística, porque tu teve uma amostragem muito pequena e você não consegue ter uma comprovação com confiabilidade se ela realmente, se aquela versão, se esse experimento, se esse teste que você está fazendo, se ele vai ser melhor mesmo do que aquilo que você já estava fazendo. Ou isso em caso de teste, né? Ou se não, por exemplo, se você cria anúncios, você não consegue ter uma verificação, uma relevância estatística para ver se esses anúncios de fato vão desempenhar bem ou não. Então, o que eu sugiro é que você sempre deixe pelo menos as suas campanhas, os seus testes, os seus anúncios a rodarem de 2 a 3 dias. Pelo menos. Para você ter um nível de confiabilidade um pouquinho maior, tá? Não tenha como base apenas as informações de um único dia. E se você tem um investimento baixo, se você tem um volume de tráfego baixo, nem de 2 a 3 dias vai ser suficiente. Você vai precisar de mais tempo para avaliar o desempenho de uma determinada ação, de uma determinada melhoria. E aqui eu coloquei uma página que eu acho que é uma ferramenta que eu acho muito interessante, que eu deixo de sugestão para vocês, que ele é como é que eu posso dizer? Ele calcula o tempo de duração que os seus testes deverão ter. Então, digamos que você vai criar um teste AB por uma página de captura, por exemplo. Você coloca aqui algumas informações, então ele pede qual é a sua taxa de conversão atual, qual é em percentual quanto você gostaria de aumentar, o número de variações que você tem. Então, se é só um teste AB com 2 páginas, você colocaria 2 aqui. E o volume de tráfego, e ele vai tirar o tempo mínimo de teste que você vai ter que ter para ter uma boa relevância estatística e uma boa confiabilidade. Em caso, por exemplo, de criação de campanha, criação de anúncios, não necessariamente você precisa usar essa ferramenta, tá? E não necessariamente você vai precisar, por exemplo, ter esse mecanismo assim, de confiabilidade, mas você tem que ter em mente que não necessariamente é de um dia para o outro que vai ter melhoria, não necessariamente que é do dia para o outro que vai ter um grande resultado ou não. Então, muitas vezes, até na hora que a gente falou das métricas, eu falei daquela métrica do tempo médio que a pessoa leva para comprar, né? Daqui a pouquinho o seu funil é um funil que a pessoa compra no quarto, quinto dia. Se você faz uma modificação hoje nas suas campanhas, se você roda um teste hoje, você só vai ter como resultado, só vai conseguir identificar o resultado daqui a 4, 5 dias. Então é muito importante que você tenha em mente na hora de avaliar se as ações que você fez estão gerando resultados ou não. E o último passo seria você manter esse processo de forma contínua. Então, você definiu seus objetivos, conseguiu avaliar as suas campanhas, dissecou as suas campanhas, você fez um plano de ação, aplicou as melhorias
melhorou seus resultados e aí você vai parar? Não. Você vai manter isso de maneira sempre constante para que você sempre mantenha, sempre melhore, sempre otimize os seus resultados e tenha cada vez mais um retorno sobre, cada vez tenha mais lucratividade, cada vez tenha mais uma melhor retorno sobre o investimento. E terminando esse processo, você pode sempre voltar para os passos 2, para o passo 4 e para o passo 6, que seria, ou você pode voltar para estabelecer novos objetivos. Então, se você já chegou naquele seu objetivo de faturar X mil, de fazer X vendas, você pode definir novos objetivos, ou você pode analisar de novo os seus resultados para identificar as melhorias, ou também você pode criar, você pode pegar os itens lá do plano de ação e aplicar as outras ações que você tinha proposto. Então, só para recapitular, no primeiro passo nós conhecemos as métricas mais importantes para o seu negócio. No segundo passo, nós estabelecemos os objetivos das nossas campanhas e também definimos qual é o valor máximo de custo por clique, custo por lead, de custo por venda que nossas campanhas têm que ter. No terceiro passo, nós criamos um relatório de acompanhamento. Vocês viram um relatório de acompanhamento de desempenho que eu utilizo e que vocês podem também utilizar. No quarto passo, vocês vão analisar os resultados que vocês estão obtendo nas suas campanhas. No quinto passo, a gente vai dissecar cada campanha para identificar as melhores oportunidades, as oportunidades de melhoria que você vai poder fazer. No sexto passo, você vai criar um plano de ação. Você vai conseguir, a partir do quinto passo, você vai ter os insights e você vai colocar num plano de ação do que você vai ter que fazer nas suas campanhas ou no seu site para melhorar os seus resultados. No sétimo passo, nós vamos aplicar essas melhorias, aplicar esse plano de ação que a gente propôs, de maneira, lembra lá que a gente vai aplicar de maneira sistemática, a gente vai colocar uma melhoria por vez, vai respeitar o tempo de avaliação dos resultados ali do passo 8, e o nono passo a gente vai reiniciar, a gente vai recriar esse processo como um todo. Eu gostaria de agradecer então a sua atenção. Foi um prazer poder passar um pouco desse conteúdo aqui para vocês. Um abraço e até o próximo encontro.